Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Terra da Laranja. Governo do Estado, através da Indagro, investe na renovação de pomares, recuperação de viveiros telados e na produção de borbulhas dos citros em Buquim. Alimentação barata e nutritiva, com produção leiteira de vento em polpa dentro de perímetro irrigado em Tobias Barreto. Coidro incentiva irrigantes a produzir forrageiras alternativas para alimentar o gado. Em busca do selo orgânico, o produtor rural faz sucesso com a fabricação de molhos de pimenta, que tem na composição a adição de frutas cultivadas na propriedade dele em Areia Branca. E ainda tem as dicas do médico veterinário sobre a importância da suplementação do sal na dieta do gado e de como fazer um saleiro apropriado gastando pouco. Esses são alguns dos destaques desta edição. Fique com a gente, o Sergipe Rural começou. O governo do estado, através da Indagro, reiniciou a produção de borbulhas de citros para incentivar a cultura da laranja, principalmente nas regiões que já possuem tradição no cultivo da fruta em Sergipe. Com a técnica, pequenos brotos são retirados dos galhos das plantas isentas de doenças e são utilizados para produzir mudas de qualidade. Todo o processo acontece na unidade da Indagro, que fica no município que é considerado a Terra da Laranja, Buquim. E os repórteres Patrícia Dantas e Jorge Henrique foram conhecer de perto o valioso trabalho desenvolvido por lá. Confira. Dessa área de plantio de limão cravo Santa Cruz, na unidade da Indagro em Buquim, saem sementes certificadas que são usadas para produzir mudas porta-enxerto na produção de citros, principalmente a laranja. Aqui é um campo de produção de semente da variedade Santa Cruz, com o objetivo para a gente fornecer essa semente aos viveiristas para que eles produzam uma boa muda. Só pode sair a semente daqui para os viveiristas que é credenciado. Então eu dou assistência à produção das matrizeiras e a produção das mudas lá dos viveiristas. Numa outra área da unidade da Indagro em Buquim, um campo experimental foi criado em parceria com a Embrapa para testar outras variedades de porta-enxerto. Tudo começa aqui, certo? Tanto para a borbulheira como para a produção de muda. Tudo tem que ter a semente. E essa semente, como ele já colocou, tem que ser de uma área como essa aqui, que é certificada, acompanhada pelo Ministério, acompanhada pelos técnicos da Indagro. E aqui é o seguinte, a gente coleta essa semente aqui, o limão tem que estar num processo de maturação no ponto, tá? Para que o material tenha qualidade. Isso é secada na sombra, tá? Não pode ir para o sol, para evitar problema com o embrião, tá? E depois isso é entregue aos viveiristas que vão produzir a sua muda lá nos seus viveiros. Então esse é o processo, tá? Então, o cuidado todo nosso nessa semente aqui. Visando beneficiar a cadeia produtiva da citricultura, o governo de Sergipe está investido na renovação dos pomares e realizou a recuperação de viveiros telados para a produção da borbulha de citros. A tecnologia utiliza pequenos brotos retirados de galho de plantas cítricas, isentas de doença, para produzir mudas de alta qualidade com certificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O governo, entendendo que é uma ação importante dele no momento, dada a importância da citricultura na economia do Estado, está investindo R$150 mil, está recuperando nessa primeira etapa, esses dois viveiros telados, que possuem uma produção, a capacidade de produzir 1 milhão de borbulhas por ano, que serão fornecidas, são matérias-primas para a produção de mudas cítricas, isentas de pragas e doenças, que serão usadas na produção de mudas aqui no estado, ou até poderá ser exportada, mas em princípio vai servir aos 14 municípios do estado,
onde essas mudas serão plantadas. A ação do governo é importante para manter Sergipe entre os maiores estados produtores do país. A renovação dos pomares cítricos é um passo fundamental para aumentar a produtividade, produzindo frutas de qualidade com viabilidade econômica. Mudas produzidas com a tecnologia de enxertia vão ajudar na renovação dos pomares sergipanos. A nossa citricultura, ela está montada basicamente em um porta-enxerto, que é o limão-cravo. Então, existe a perspectiva de a gente trazer outras variantes de limões, né, para a gente colocar opções para os viveristas. E esses limões aqui, nós temos aqui 5 variedades, tá? Uma delas já testada e aprovada, que é o cravo Santa Cruz. E aqui nós temos o índio, o sunqui, o riverside, que estão sendo aqui trazidos em parceria com a Embrapa, para a gente daqui tirar semente para fornecer já aqueles viveristas que querem diversificar a sua produção de mudas com porta-enxertos. Os viveiros telados serão capazes de fornecer 1 milhão de borbulhas por ano, com o objetivo de atender os produtores dos 14 municípios da região citrícola. O principal benefício dessa ação é garantir que os produtores tenham mudas produzidas com material genético de qualidade. Isento de pragas e doenças, produzido em ambiente protegido, com todo acompanhamento técnico, por um responsável técnico habilitado do Ministério da Agricultura, técnico nosso da Endagro, treinado, habilitado. Então, um material de perfeita confiança, de extrema confiança, e que servirá para uma ampliação dos pomares no estado de Sergipe. E chegou a hora das notícias da meteorologia. A última semana do mês de outubro vai ficar marcada como uma das mais quentes deste ano em Sergipe. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. O sol forte predomina na transição entre a última semana de outubro e a 1ª de novembro em Sergipe. Na região litorânea, o tempo fica abafado no sábado e no domingo e a sensação de calor é ainda maior. Na segunda e na terça, o dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta ainda mais com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 38 graus. No município de Japaratuba, a temperatura deve chegar a 34 graus, 36 em Pedrinhas e 37 graus em Tomar do Jeru. A seguir, com produção leiteira em alta dentro de perímetro irrigado em Tobias Barreto, Coidro orienta irrigantes a plantar forrageiras nutritivas e de baixo custo para alimentar o gado e economizando no bolso. E ainda, tem dicas do médico veterinário sobre a importância da suplementação do sal na dieta do gado e também de como fazer os saleiros dentro das propriedades. É depois do intervalo, o Sergipe Rural volta já. Com tradição na produção leiteira, produtores do perímetro irrigado Jabiberi, em Tobias Barreto, têm contado com a importante consultoria técnica da Coidro para diminuir custos quando o assunto é a alimentação do rebanho. Além da palma forrageira, os técnicos do órgão também têm mostrado aos criadores os benefícios de outras gramíneas de baixo custo de plantio, mas altamente nutritiva para a dieta dos animais. Veja na reportagem de Ingrid Colasso. O perímetro irrigado Jabiberi, no município de Tobias Barreto, tem como forte a produção leiteira. Lá são produzidos cerca de 5.000 litros de leite por dia. Com o governo sergipano trabalhando para o melhoramento genético do rebanho em todo o estado, levando programas como a inseminação por tempo fixo, o prognóstico para o perímetro é que a produtividade só aumente. Claro que não basta somente investir nisso. É preciso que a qualidade na alimentação do rebanho seja de excelência. E é esse o trabalho que a Coidro vem fazendo junto aos criadores da região. O perímetro irrigado hoje, quase 70% da produção é voltada para a produção leiteira.
certo? Aí nós temos a piscicultura, a ovinocultura, mas a maioria da produção agora, a maioria das ações são voltadas à produção leiteira. E a maioria dos produtores também estão trabalhando agora com produção de leite, com criação de vacas de leite. Então esse trabalho que a gente está fazendo aqui é exatamente para incentivar a produção de alimento, do máximo de alimento possível dentro do lote, dentro da propriedade, para a alimentação dos animais, das vacas de leite. Inicialmente, a Coidro fez um trabalho com a palma forrageira, doando as sementes de raquete do cacto, que é extremamente resistente aos períodos de estiagem e que, além de conter muita água, também é bastante nutritivo. Vendo os bons resultados com a palma, a companhia decidiu então apostar em algumas espécies de gramíneas, tão ou mais nutritivas para a alimentação do gado. Nessa questão da alimentação, a gente está tentando variar o máximo possível, desde o plantio de glicídia, né, que produz uma proteína de alta qualidade, até o plantio da palma, que é mais energética, plantio do BRS Capiaçu, de alta produtividade, também com um teor de tanto energia quanto proteína elevados. Então estamos trabalhando com diversos tipos de alimentação para o gado, de volumosos, para reduzir a aquisição de insumos externos. Porque quando você reduz a aquisição de insumo externo, você aumenta a capacidade do produtor de ter mais rentabilidade. Porque essa produção aqui é muito mais barata, a proteína aqui é muito mais barata do que uma proteína comprada fora. Então ele está com proteína elevada, dentro da sua propriedade, reduz custo e no final das contas sobe mais dinheiro para o próprio produtor rural. É possível ver que em diversos terrenos, muitos produtores da região começaram a plantar a palma orelha de elefante consociada com o feijão guandu. E também apostaram na glicídia e no capim do tipo BR Capiaçu. E perceberam o quanto essas gramíneas são uma fonte alternativa e muito rica em vitaminas e proteínas. Eu resolvi se preocupar com o custo da ração, porque a glicídia aqui, ela é proteína, ela substitui a soja. Aí eu associei minha palma com feijão guandu, que é fósforo, feijão, tanto a alimentação animal como adubo para as palmas. E as palmas, a energia substitui o milho. Então quero baixar o mínimo de custo na minha propriedade. Aumentou o estado corporal das vacas, os bezerros, e aumentou a quantidade de ração porque saiu mais barata e com isso só teve ganho no gado de engorda e no gado de leite. O leite permaneceu ou até melhor do que a ração convencional que é comprada, né? E no final do mês fecha as contas. Os irrigantes do perímetro, além de cultivarem outros tipos de plantas para a alimentação do rebanho, também vêm se unindo e comprando juntos os insumos para os animais, o que está trazendo uma boa economia para os bolsos. Ao todo são 55 produtores de leite hoje no perímetro. Dos 73, tem 55 produzindo leite, mas diretamente assistido agora, nós começamos com 15 pessoas e vamos ampliar, como o diretor falou, né, ampliar até chegar a todos os 55 produtores. Produzir também um alimento de qualidade para que o animal responda à capacidade que ele tem genética e possa produzir a quantidade de leite que ele tem potencial para produzir. Então é isso que a gente está trabalhando, né, dentro da propriedade, produzindo o máximo de alimentação possível para o animal ter pelo menos a maior parte dos seus alimentos produzidos na propriedade, para comprar o mínimo possível. Alguma coisa tem que comprar, insumo, não tem jeito, mas comprar cada vez menos insumos externos. E agora a gente muda de assunto para trazer uma dica importante para você que é pecuarista. Todo criador deve saber o quanto é importante a suplementação do sal na dieta dos animais. O mineral é fundamental para garantir a sanidade do rebanho. Mas é importante acondicioná-lo em local apropriado e visível aos animais. A repórter Ingrid Colasso conversou com o médico veterinário Marcos Franco, que vai ensinar agora como construir um saleiro. Confira. Bom dia, Alicia, bom dia, Marcelo, e a você que nos acompanha. Olha só, quem cria gado sabe da importância do sal mineral na suplementação alimentar desses animais. Mas para que esse sal ele seja bem condicionado e armazenado, é preciso que o pecuarista ele tenha na sua propriedade um saleiro.
Quem está aqui e conversar agora com a gente a respeito desse assunto é o médico veterinário Dr. Marcos Franco. Muito bom dia, Dr. Marcos. Primeiro, quais são os materiais que é preciso para que um pecuarista ele tenha um saleiro na sua propriedade? Primeiro, a construção do saleiro é de vital importância para a saúde do animal. Nós devemos construir o saleiro com material reciclável. Esse tambor, que é facilmente encontrado no mercado desse material, é utilizado para alimentos humanos. Nós nunca devemos comprar esse tipo de tambor que foi utilizado para produtos químicos. Nunca, jamais. Devemos utilizar os tambores que foi utilizado para alimento humano. É comum você encontrar tambores que ele transportou azeitona ou outro alimento de consumo humano que não vai trazer mal para a saúde do animal. Esse cuidado é que deve ser tomado. E onde é que o pecuarista, o dono do gado, ele deve colocar o saleiro na propriedade? Existe um lugar específico, não é isso, para que ele seja colocado? É de vital importância o proprietário oferecer sal mineral de janeiro a janeiro, ou seja, todos os meses dos anos o animal tem a necessidade de consumir o sal mineral. O saleiro deve ser construído no sentido leste-oeste, ou seja, do nascente para o poente, para o quê? Para que a incidência de sol ou a incidência de chuva não molhe esse sal, que é de vital importância que esse sal esteja seco para ser consumido na sua eficiência. E quantos saleiros um proprietário ele deve construir na sua propriedade? Apenas um, mais de um? Um saleiro só, ele atende a quantos animais? Um saleiro é comum ele atender de 10 a 20 animais, de acordo com o porte desses animais. Por quê? Porque esse animal vai procurar, quando tiver necessidade de consumir o sal mineral, e isso é de importância fundamental para o quê? A quantidade de saleiro para a quantidade de animais, para o quê? Para que não tenha dificuldade em consumir o sal mineral. Além do tambor, a gente está vendo aqui também que precisa de algumas estacas, né? Isso, o próprio pecuarista ele pode construir sozinho, isso aqui é bem fácil. Sim, você vê que é o saleiro que estão vistos lá de todos, que é um tambor de 200 litros, facilmente encontrado no mercado desse material. Uma estaca, pode ser uma estaca simples, aqui está uma estaca bonita, e que é conservado ao longo dos anos, material de grande durabilidade, fácil de se adquirir e fácil de construir. E só mais uma vez, para a gente frisar para quem está nos assistindo, esse tipo de tambor é específico, não pode ser qualquer um, ele tem que ser um tambor que já foi de uma alimentação. É verdade, é comum você encontrar tambores desse, que transportou alimento, azeitona, ketchup, outros tipos de material de consumo humano. Nunca adquiri esses tambores que foi, anteriormente ele transportou algum produto químico que pode trazer mal para a saúde do ser humano e, obviamente, do animal. E quantos litros, mais ou menos, Dr. Marcos, um tambor desse, ele comporta de sal? Ele comporta mais ou menos um saco de 20 a 25 quilos na maior tranquilidade. A gente deve sempre estar abastecendo, nunca botar sal mineral em excesso para cobrir o custo. Por quê? A incidência do sol, a incidência da umidade, alguns minerais altera com o tempo. Nós devemos colocar o sal mineral para que o animal consuma em torno, no máximo, de uma semana, ou seja, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, você reabastecer esse saleiro para quê? Para que o sal mineral seja sempre novo e com uma boa qualidade. Mas é preciso também estar fazendo a limpeza desse saleiro? Existe um tempo de quanto tempo é preciso fazer essa limpeza? Não precisa fazer essa limpeza, só se tirar algum material que caiu, uma folha ou um negócio desse tipo, mas é um coxo muito bem construído e muito bem, é fácil de você fazer a limpeza. Uma vez por semana, de 15 em 15 dias, para você fazer essa limpeza. Doutor Marcos, e dentro do saleiro a gente pode observar que existem 3 furos. Para que servem esses furos? Esses furos é para drenar. Muitas vezes você utiliza o sal proteinado. O que é o sal proteinado? É o sal que tem ureia. E caso chova, caso caia alguma umidade nesse saleiro, esse furinho serve para drenar esse líquido, porque se o animal consumir esse líquido, fatalmente vai levar à morte, porque a ureia absorvida numa quantidade excessiva pode levar à morte do animal por intoxicação alimentar. Doutor Marcos, muito obrigada pelas suas informações. Sergipe Rural agradece. Lícia, Marcelo, voltamos com vocês aí do estúdio.
A seguir, produtor de areia branca faz sucesso com fabricação de molho de pimenta que tem na composição frutas produzidas na propriedade. E o objetivo agora é a conquista do selo orgânico. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. De volta do intervalo, é hora de abrir espaço para citar os nomes de alguns telespectadores do Sergipe Rural. E hoje eu aproveito para mandar aquele abraço para o senhor José Matias, que mora em Frei Paulo, no Agreste Sergipano. O Geraldino de Souza, lá de Petrolina, Pernambuco. E também a dona Zafira de Porto Real de Colégio, em Alagoas. Os três são telespectadores assíduos do programa e nos acompanham pela PRP TV ou através do nosso canal no YouTube. E agora, a gente vai à região agreste do estado para mostrar o produtor rural que tem feito sucesso com a produção de molhos de pimenta e o que diferencia o que ele fabrica dos molhos convencionais, a utilização de frutas na composição. A ideia da mistura trouxe ganhos aos produtos, o que os deixaram com um toque exclusivo com ardência na medida. O objetivo agora é a conquista do selo orgânico para ampliar a produção. Veja na reportagem. Desde que comprou o sítio, César apostou na produção de orgânicos. Manteve a tradição da região de cultivar hortaliças e folhosos e produz também pimenta e várias frutas, com destaque para maçã. César ama pimentas e depois de algumas experiências para consumo próprio, ele resolveu beneficiar as pimentas produzidas na propriedade para transformar em molho e vender. O diferencial de César foi adicionar sabor aos molhos, acrescentando as frutas que são produzidas na propriedade. Começamos em 2016 com a sobra das frutas. Eu coloquei para fermentar e logo em seguida eu coloquei pimenta dentro do fermentado. E aí esperei durante uns 6 meses e depois coloquei a pimenta e aí levou um ano. Depois de um ano eu fui degustar. E aí eu vi que o processo da fermentação, da junção da pimenta com a fruta, dá um gosto diferenciado e um sabor também diferenciado. Aí eu comecei a produzir todas as sobras das frutas daqui que são orgânicas, eu comecei a produzir o fermentado. E todo fermentado eu coloco a pimenta que a gente tem, o nosso plantio de pimenta próprio, e as frutas também são próprias daqui. Ele produz diversas espécies de pimenta, das nacionais às importadas, que são colhidas no dia em que vão passar pelo processamento artesanal. E tudo começa com a higienização e corte em pedaços bem pequenos. As frutas seguem para a primeira fermentação sozinhas e passam por outra, já com as pimentas. O processo de fermentação natural pode durar meses e produz gás. Veja as borbulhas nesse vaso de água. O passo seguinte é coar a mistura, retirando os pedaços de frutas e de pimentas. O molho está pronto para ser engarrafado. O teor de ardência é considerado de leve a moderado. Da malagueta, a mexicana, a italiana, até a japonesa a gente tem aqui. Ou seja, cada país que tem uma pimenta diferenciada, a gente traz a muda para cá e faz o plantio e a multiplicação das mudas. Tem até a jalapém, que é a mais ardida, então a gente tem aqui também já. E a gente está começando já a fazer o molho com ela. Agora a gente está fazendo o molho separado, porque todas as pessoas não gostam de muita ardência. Gostam de uma pimenta mais suave, mais gostosa. Então a gente diferenciou elas, ou seja, separou do mix. A variedade de opções de molhos de pimenta é grande, porque são várias as frutas produzidas na propriedade. Comecei primeiro com a sobra da uva. Aí eu fiz o fermentado da uva e depois veio a sobra da maçã, a cerola. Hoje a gente já faz de jaca, de manga, da laranja, da jabuticabra, que é um molho totalmente assim, gostoso, diferenciado da jabuticabra. Os outros também, mas a da jabuticabra ela dá um diferencial muito gostoso. César busca o selo orgânico para os molhos de pimenta para agregar ainda mais valor e visibilidade ao produto. Mas a procura é grande. Por enquanto que a gente está batalhando o selo orgânico, está sendo vendido assim, na forma boca a boca, direto ao consumidor. Eu não botei ainda no empório, porque não temos ainda o selo orgânico. Então a gente coloca o selo de agroecológico.
porque não podemos colocar o selo orgânico, mas já estamos na fase final da certificação para colocar o selo orgânico, que é do IBD. A partir daí, a gente vai colocar nos empórios e até supermercado. Como a produção nossa aqui é pouca, provavelmente só vai ser para os empórios e para terceiros. E a aceitação do pessoal que está hoje consumindo é fantástico. Quem experimenta... volta e quer comprar mais e mais e mais. E o Sergipe Rural de hoje fica por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@peripe.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram. É só procurar por @Sergipe_Rural. Obrigada pela companhia e nos próximos dias vou ser mamãe. A minha Alice vai nascer, então eu só volto o ano que vem. Até a volta. Nosso compromisso nós temos na semana que vem. E até o retorno, Alice.